Quero saudar você que está aí através do Facebook, através do YouTube, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero declarar para você uma noite abençoada, em nome de Jesus. Você pode até estar estranhando nós estarmos com esse horário hoje. Não vai ser fixo, é só hoje. É que devido à chuva, nós transferimos o nosso culto da manhã para agora à noite, com o nosso café, tudo foi normal, como fazemos toda manhã. Tivemos aqui o nosso café, já está com a mesa posta aqui, daqui a pouco ceia do Senhor, mas agora nós vamos ouvir a palavra de Deus para cada um de nós, e o tema da nossa mensagem nessa noite é fé e obediência, o caminho para a vitória. Passa essa aqui para ele. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por poder estarmos na tua casa, ouvir a tua voz, aprender de ti. Eu quero declarar este culto abençoado, Pai querido, em nome de Jesus. E todos digam amém. E amém. Você que está de forma online, caso seja interrompido a transmissão, é porque nós tivemos agora mesmo aqui um piscar de luz, faltou aqui um pouquinho, 5 minutinhos ficamos sem luz, mas estamos ainda nessa situação. Afinal, nós estamos na Costa Verde, estamos em Mangaratiba, então ainda temos aqui alguns probleminhas já por causa da chuva. Muito bem. Vivemos no tempo do instantâneo, né? Café instantâneo, macarrão instantâneo, tudo instantâneo. Por esse motivo, muitas pessoas pensam que a vida com Deus para a igreja e amanhã eu estou rico. Eu vou para a igreja hoje, eu tenho aqui uma empresa que estou com uma dívida uma dívida nos agiota, mas amanhã está tudo bem, eu vou para a igreja amanhã, daqui a 1 mês, 2 meses eu estou novo. Então, as pessoas pensam isso. As pessoas estão pensando também. As pessoas vêm para a igreja e querem resultados imediatos, respostas rápidas e vitória sem processo. A pessoa acha que vem para a igreja, vai fazer um concurso, não estudou nada. Aí o outro foi lá e estudou bastante. E ele disse assim, não, mas eu sou filho de Deus. O outro nem para a igreja vai. Não estudou nada. Está pensando que é assim. Então, esquecem que no reino de Deus, o caminho para a verdadeira vitória passa por 2 pilares. Fé e obediência. 2 pilares por causa da vida de Deus. É fé e obediência. Fé é obedecer mesmo sem ver. E versículo 1 fala sobre isso. Ora, coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é obedecer mesmo sem ver. Romanos 8, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 24. Amém? Todos acharam? Romanos 8, versículo 24 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança quer dizer isso. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Segundo o dicionário português. Mas se você pegar essa definição aqui e for lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem.
Então nós vemos aqui que a fé, ela tem que ser a base da nossa vida com Deus. E a outra base, qual é? Obediência. Se você tiver fé, mas não tiver obediência, não adiantou nada. Você vai ficar uma base torta, né? Vai cair, vai ficar capenga. Porque não adianta você ter fé e eu vou fazer as coisas da maneira como eu quero e bem entendo. Está errado. Não é assim. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, a obediência, é uma fé morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17, fala sobre isso. E quando nós falamos de obras, aí muitas pessoas pegam, tá vendo? As obras que nós estamos falando aqui, é se você não subir o monte, é se você não fizer jejum, é se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. Não. É se você não for obediente. A tua fé sem a obediência é uma fé de obras mortas. Agora, uma fé obediente, não. Aí sim. Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer o que para você? Assim também a fé, se não tiver obras, se não tiver obediência, ela é, por si só, está morta. Se você não for uma pessoa obediente ao Senhor, a sua fé... Porque o que adianta você ter fé e não ser obediente? Não seguir os preceitos que o Senhor ordena. Não seguir os caminhos que o Senhor ordena. De que adianta? Nada. Não vai te resolver nada. A fé, ela é confirmada pela obediência prática. Tiago, capítulo 2, versículo 21... diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Foi por quê? Foi por fé. Você me traz teu filho, oferece ele para mim, em sacrifício, e ele foi lá, ele foi justificado por fé. Mas ele foi o quê? Ele foi obediente. E que obediência, né? E que obediência. Então, se você não fizer isso, se você não andar com um tijolinho, é para aguçar a fé. O que aguça a nossa fé é o conhecimento da palavra. É quando você ouve a palavra de Deus falando para você: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a partir do momento que você pega uma caneta... eu estou até com a chave do carro aqui, a chavinha aqui, vou distribuir a chave aqui para você comprar seu carro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente dizendo que o Senhor não tem poder de me dar condições financeiras para eu comprar o carro. Eu preciso ter uma chave aqui como amuleto. Isso para mim é amuleto. Entendeu? Para você tem que conhecer a palavra. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a palavra. Tem que saber o que Deus tem para você. Aí sim. O apóstolo Paulo, ele foi um exemplo poderoso de fé, que gerou obediência. 16, versículo 16 a 20. Diz assim: amém? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam caminho da salvação. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Talvez, se fosse uma pessoa que não tivesse discernimento nenhum,
não tivesse uma comunhão com Deus, tivesse, tá vendo? Ó, até essa jovem aqui, ó, de lá, ela sabe quem sou eu. Aí, viu? Coisa boa. E aí até se encher, né? Ficar tudo prosa. Mas aí o versículo 18, esses homens são servos do Deus Altíssimo, não seguiu o caminho da salvação. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Isso é um exemplo de fé e obediência. Ele era obediente à palavra, a fé dele entrou em ação. Agora eu quero aproveitar esse versículo aqui e falar para você o seguinte: cuidado, cuidado. Porque assim como essa jovem aqui estava ali atrás daqueles homens falando, muitos também estão por aí falando e te enganando, tirando você do foco que é Jesus. Estão puxando para si todas as honras, quando na verdade toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração deve ser dada ao Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então nós precisamos ter cuidado com isso. São parladores frívolos, ficam falando o que quer e bem entende, e as pessoas embarcam, vão junto. A fé, ela gera obediência imediata e visível. Gênesis capítulo 22, versículo 2 e versículo 3. Gênesis capítulo 22, versículo 2 e versículo 3 diz assim: vamos ler a partir do versículo 1, para a gente entender aqui melhor o versículo. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ainda tem esse detalhe. Você leva teu filho, mas o local ainda vou te mostrar. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. E essa história nós já sabemos. O menino ainda pergunta: pai, e um cordeiro? Deus proverá. Ele não disse nem para o garoto: não, filho, o cordeiro é você. Ele falou: Deus proverá. Fica tranquilo que Deus proverá. Vimos a fé, agora vamos ver também a obediência. Porque Abraão, ele foi colocado na sua fé. Pega o teu filho, e ele tinha muito carinho por esse filho, já era o filho da sua velhice. Ele pega o seu filho e vai cumprir o que Deus pediu. Me devolve teu filho. Então, ele agora também, além de ter fé, ele é obediente. Tanto que na hora que ele vai para sacrificar, o Senhor fala: para, porque eu vi quanto tu me amas. Então nós vimos a fé, mas vamos ver também a obediência, porque obedecer é caminhar sem saber os detalhes. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele saiu, está lá em Gênesis capítulo
12, capítulo 12. Se fosse no dia de hoje, ia pegar o celular para ver o Google Maps, o Waze, que era uma bússola, me dá um mapa, mas ele saiu sem mapa, sem detalhe e sem garantia humana. E se eu me perder? Como fica a minha família? A família não ficar desamparada? É o que mais se vê. Então ele sai, sem mapa, sem detalhe, sem garantia humana e vai. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu ainda vou te mostrar. Você vai, eu ainda vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado pelo Senhor. Você estava morto em delito e pecado, vivendo uma vida dissoluta. O Senhor foi lá e te resgatou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele tem o teu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Mas Ele não te chamou para você amaldiçoar ninguém. Ser tu uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Essa história de que, não, porque se eu quiser eu amaldiçoo, se eu quiser eu abençoo. Da mesma fonte não pode jogar água doce e água amarga. Você foi chamado para ser uma bênção. Vamos voltar para lá, versículo 2, né? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você não precisa se preocupar daqueles que estão indo contra você. Você não precisa preocupar. Mas pastor fulano fez um trabalho lá nas encruzilhadas. Problema no trabalho, problema na encruzilhada. Deixa para lá. Esquenta a tua cabeça não. Porque quem cuida da tua vida é o Senhor Jesus. Amém. Ele mesmo fala aqui: vou abençoar aqueles que te abençoar e deixa que ele cuida. Fica tranquilo. Versículo 4. Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. 75 anos. Sem bússola, sem mapa, sem Waze, sem Google Maps, sem nada disso, sem celular para falar com o pai, sem nada disso. Abraão sai. Ele também não questionou: Senhor, eu estou com 75 anos. E tem gente com 50, com 20, com 30. Ai, eu estou cansado. Eu trabalhei tanto. Outro dia eu estava conversando com o pastor Ana, e falei: meu Deus. Eu de tempo corrido, eu tenho 52 anos de trabalho. Aí hoje nós mexemos aqui no horário do café por causa da chuva. Eu estava comentando, passei amanhã, o domingo, normalmente nosso culto é de manhã, estamos fazendo à noite por causa da chuva, acabou que não teve a chuva de manhã cedo, e eu trabalhei mais do que tivesse feito o culto. O irmão Naldo me diz assim: eu também trabalhei. Mas ninguém está reclamando, ele está até rindo, trabalhamos, velho. Mas tem gente que, sabe, ai, se eu pudesse, eu nem levantava da cama. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Eu acordo todo dia com o esquerdo e com o direito. Todos os dois. Nunca acordei sem pé. Mas tem gente que é assim. Então, Abraão, ele sai em um. O Senhor não deu nem uma caneta e fez um crocri para ele assim, ó, é aqui, ó, por onde eu te mandar, porque é benção. Mesma coisa nós vemos Noé. Noé obedeceu sem provas visíveis. Estava a cento e tantos quilômetros, 120, 130 quilômetros do mar. Faz uma arca. Já imaginou? Imagina você morar em Brasília. Né? Lá tem um lago. Mas imagina você morar em Brasília. Nada. Em Minas. Minas, né? Lá em São Gabriel da Palha, não? São Geraldo. São Geraldo. Lá não tem mar, não tem nada. Aí ele vai para lá, volta e meia ele está lá. Aí Deus diz para ele: Naldo, prepara uma arca. Aí vamos chamar um. Você. O que foi?
Imagina que não é maluco, não é? Para que isso? Vai fazer o quê? Fazer um edifício? Mas ele obedeceu. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Aí. Gênesis, eu vou chegar lá, gente, só um instantinho. Capítulo 6. A mão fica ressecada, aí já viu. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Né? Noé, você vai fazer uma arca que era assim, 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 assim. Você vai botar um casal de cada animal, vai ser assim, 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 desse jeito, assim, assim. E aí, ele fez. Ele obedeceu. No versículo 5 do Gênesis capítulo 7, 5, diz assim: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E hoje em dia, a pessoa está ouvindo Deus falar, né? Me desculpem, né? O mais engraçado é isso. Está ouvindo Deus falar, sabe que Deus está falando, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vai? Você tem certeza para amanhã, né? Agora eu vou te contar uma história ainda que mais complicada para a época, porque o dia de hoje era muito normal, seria muito normal. Maria foi submissa a uma missão incompreensível aos olhos humanos para a época dela. Lucas capítulo 1, versículo 38. No dia de hoje não, no dia de hoje está tudo tranquilo. No dia de hoje é normal, as meninas aí, meninas novas aí, tudo tranquilo, tá bom. Mas naquele tempo, 1,38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria foi convidada a ser a mãe do Salvador. Ela estava gestando agora o nosso Salvador. E aí, para aquela época, o próprio José falou: olha, precisou do anjo vir conversar com ele. Porque ele falou: não, Maria, eu vou me ausentar para não criar problema. Precisou do anjo vir conversar com ele. José, fica tranquilo, porque Maria está gerando, é o Filho de Deus. Mas imagina para aquela época, imagina o que não falaram de José, o que não chamaram José, pessoal sem entender nada. É o que eu falei, no dia de hoje estaria muito normal, mas ela foi obediente. E ela até hoje é lembrada. Pronto, que estamos falando dela. Não como intercessora, não como aquela que vai diante de Deus. Não. Ela hoje é lembrada como mãe do nosso Salvador. Ela gerou o nosso Salvador. Ela deu a vida dela para gerar o nosso Salvador. Ela não se importou com o que iam falar, mas ela foi obediente. A obediência nos conduz a promessas reais. Pedro cansado, passou uma noite inteira pescando, jogou rede para um lado, jogou rede para o outro, não pegou nada. Não pegou nada. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu, ele não questionou. Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 5, versículo 6.
Lucas capítulo 5, versículo 5, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ele poderia dizer: poxa, Senhor, estou cansado. Já estamos até lavando aqui as redes. Eu estou cansado. Não vou lá não. Não peguei nada. Peguei nada. Mas aí a palavra diz o quê? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí no versículo 6. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então ele foi obediente. Ele creu. Primeiro ele creu no Senhor. Não questionou o chamado. Vai lá. Lança a rede. Pegou uma grande quantidade de peixe. Então, amados, quando nós somos obedientes, usamos a nossa fé com obediência, nós somos recompensados pelo Senhor. O Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, versículo 9, diz assim. Amém? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Qual a promessa que Deus fez para a tua vida? Qual a promessa que Deus fez para a tua família? Qual o chamado que Deus tem para a tua vida? Se Ele falou, vai cumprir. Vai se cumprir. Então, não duvide, apenas creia. Não desobedeça, obedeça. Seja obediente, use a sua fé com inteligência, seja obediente. A Bíblia nos ensina que onde há obediência, há recompensa. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. É ruim. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1, versículo 2. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, né? Eu já dei uma paradinha porque alguém pode dizer: opa, violão. Não. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, atentamente, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Está aí. Do versículo 3 ao versículo 14. Depois você leia com calma. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre. E vai por aí afora. É você ouvir a voz de Deus. Ele vai te recompensar. Quando você obedece ao Senhor, você está agradando a Ele. Tem promessa de Deus para a tua vida. Tem promessa de Deus para a tua vida. Ele não mente. Ele chamou Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele foi. Ele falou para Noé: Noé, faz uma arca. Noé fez. Foi salvo Noé e sua família. E todos os bichinhos que ele botou lá dentro. Então, amados, nós precisamos entender isso. Deus tem coisas grandes e firmes para cada um de nós.
mas Ele nos deu o dom da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te deu o dom da fé, mas Ele também te chama a ser obediente. Ele te chama a ser obediente. E aí você vai viver tudo isso que diz aí. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Pastor, mas eu não crio vaca, eu não crio ovelha. Bendito você vai ser no teu trabalho. Aquela promoção que está travada lá vai ser liberada porque você é obediente ao Senhor. Aquele processo teu que está na justiça rolando. Parece que não vai ter jeito nunca, mas se você tem fé e é obediente, o Senhor vai mover, vai mexer, alguém vai aparecer no teu caminho, vai lá dar uma empurrada para que tudo aconteça. Basta que você tenha fé, basta que você creia, basta que você seja obediente. O Senhor está te chamando nessa noite para você ser obediente. Obediente. Tem um louvor que fala assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, né? Aí ele vai: bendito será no campo, bendito será a tua vida, bendito será a tua família. Aí eu queria que você agora fechasse os seus olhos, porque vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Mas antes de participarmos da ceia, eu queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse em tudo isso que nós falamos. Você poderia até perguntar: Senhor, o que eu preciso? O que está faltando? O que ainda falta em mim para que eu seja obediente à tua palavra? O que falta, Pai? Eu preciso ser, porque fé eu tenho, eu creio, mas eu preciso ser obediente, eu quero ser obediente. Eu quero poder ouvir a tua voz. Aonde na minha vida está faltando eu ser obediente? Na minha vida financeira, na minha forma de trabalhar, de contribuir na tua casa, no meu trabalho, ser mais dedicado. Sou muito rebelde, o patrão fala e eu respondo, bato o pé. Na escola, o professor está ensinando e eu estou batendo papo, eu estou distraindo a minha mente. Na igreja, o pastor está falando, mas eu estou brincando, eu estou pensando nas coisas lá fora, estou reclamando, estou doido que esse culto acabe, que eu preciso ir embora. O que está faltando? E atentamente ouça a voz do Senhor, porque Ele tem coisas grandes e firmes para você. Porque Ele é único, Ele é soberano, Ele é Deus fiel, é Ele que nos guarda, é Ele que nos leva a parte dos verdejantes e água de descanso. Meu amados, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Eu queria te convidar a você agora a estar participando da ceia do Senhor. Vou estar distribuindo os elementos. Você na sua casa, se você tiver um suco de uva, um pedaço de pão, mas eu não tenho suco de uva. Eu não tenho nenhum vinho. Use um copo d'água, bota um pouquinho d'água num copo, mas não deixe de participar. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 28 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, que você possa ter um momento de reflexão, que você possa nesse momento se examinar,
depois de tudo isso que nós falamos, de fé, de obediência, que você possa se examinar e possa perguntar ao Senhor onde errei, e se errei, me perdoe, e se errei, me perdoe e não faça mais. Porque toda vez que o Senhor caminhava, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Porque a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Mas logo no início eu falei do versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Mas o versículo 29 tem um alerta, quando ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E no versículo 30 diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amados, tem pessoa que está na igreja e muitas das vezes participa da ceia, porque ele fica assim preocupado: não, se eu não participar, o que o irmão vai pensar? E aí participa da ceia muitas das vezes cheio de problemas, cheio de pecado, cheio de aborrecimento, pensando no irmão. Eu não estou dizendo para você não participar da ceia, eu estou dizendo para você que você não tem que estar preocupado com o irmão vai pensar de você. Você tem que estar pensando que você tem que fazer a vontade do Senhor, ser obediente à voz do Senhor. Não importa o que o irmão vai pensar. Faça a vontade de Deus. Faça de acordo com o que Deus está te orientando. Se Ele diz para você: examine-se, examine-se e participe. Mas consciente. E não repita mais, se houve algum problema. E aí ele fala: olha, deu graça, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos em memória dele. Lembrando lá do Calvário, do sacrifício, ele deu a sua vida por cada um de nós. Comamos todos, esse é o corpo de Cristo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse pacto de maiores e superiores promessas que nós vivemos. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vai voltar. Ele disse assim: eu ouvia, e veio. Ele disse: eu vou ressuscitar o terceiro dia. Ressuscitou. Ele disse: eu vou deixar o Consolador. E deixou. Mas ele disse: eu vou voltar para buscar a minha igreja.
Ele vai voltar. Se Ele falou, vai cumprir. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos. Receba nessa noite a tua cura. Receba nessa noite as bênçãos do Senhor na tua vida. Esse é o sangue de Cristo. Bebamos todos em nome de Jesus e glorifiquemos o nome do Senhor. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, por esse domingo que o Senhor nos concedeu. Pela semana que está iniciando, com certeza será uma semana de grandes realizações, de bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Eu quero declarar sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Estenda as suas mãos em direção ao altar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus.